Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist e hoje a gente vai conversar um pouco sobre os buracos negros. Esse é um fenômeno que ninguém consegue entender completamente. Ninguém sabe o que acontece realmente no cume de um buraco negro, porque naquele horizonte de eventos até as leis da física funcionam de maneira diferente. E chegamos num limite, no limite da nossa existência. Quando a gente fala de existência ou de não existência, do espaço-tempo, do Big Bang, quando a gente fala de todas essas coisas, de tudo que existe, nós estamos falando das leis da física. E será que existe um outro universo com outras leis da física? Se isso existir, talvez os buracos negros estejam nesse limite, junto com a velocidade da luz, que aí vocês vão ver que tem muito a ver o tema velocidade da luz com buracos negros, e esses dois limites, né, a velocidade da luz e uma quantidade de massa e energia tão grande em um único ponto formando um buraco negro, nos levam a limites das leis da física. E quando a gente fala de massa, de energia, de espaço-tempo, a gente fala de gravidade. Então a gente precisa, para a gente entender aí o que são os buracos negros, a gente vai ter que mergulhar lá no comecinho, Isaac Newton, né, que é o grande desenvolvedor da lei da gravitação universal, que compreendeu que os corpos se atraíam entre si. Então todo corpo que tem massa se atrai, e isso com uma lei matemática, né, a gente consegue calcular qual que é a força de atração entre os corpos, que depende de suas massas e da distância que esses corpos estão um do outro. Mas ele não compreendeu a natureza da gravidade, ele não sabia o que era gravidade, ele só sabia que era atração entre as massas, mas de onde vinha essa atração? E aí veio Einstein, né, com a sua teoria da relatividade geral, explicando que essa atração era devida a uma deformação no espaço-tempo, no tecido espaço-temporal quadridimensional. E o que isso tem a ver com buracos negros? Se a gente fosse pensar lá com a cabeça do Isaac Newton, com a cabeça da física daquela época, né, que foi na verdade o início da física, com o seu livro Princípia, que é o livro mais importante da humanidade, que foi lançado lá no século 17, né, 1627, ele descrevia a lei da gravitação universal, né? Ou seja, aquela lei da gravidade, da atração entre os corpos, com aquela matemática, servia para qualquer corpo no universo. Porém, ele não falava de buracos negros, não falava nada disso, apesar que com a sua teoria teve um outro cientista muito importante, que foi o John Mitchell, que conseguiu prever a existência de buracos negros, isso lá no século 17, que conseguiu prever através, né, depois que o Newton já tinha dado as bases para o entendimento da gravidade, ele conseguiu prever que uma estrela 500 vezes maior que o Sol teria a gravidade tão grande que ela iria puxar a luz, né? E aí também é importante o entendimento de Newton para essa teoria sobre a luz, porque o Newton ele compreendia, né? Ele achava que a luz eram partículas e não onda, então ele achava que a luz era feita de partículas, assim como a matéria. E essas partículas sofreriam então a lei da gravidade, podendo uma estrela então com muita gravidade puxar essa luz e não deixar essa luz escapar, e aí existia um buraco negro. Na época ele chamou, eu acho, de estrela escura. Esse cara foi muito importante, né? O John Mitchell, ele foi o cara que deu a natureza ondulatória dos terremotos, então ele é considerado o pai da sismologia. Também ele construiu um protótipo da máquina que conseguiu calcular a massa da Terra, que depois o Cavendish, né, colocou em prática esse protótipo dele e conseguiu realmente calcular a massa da Terra com muita precisão. E ele é também considerado o pai da magnometria, né, que é algo que eu nunca nem tinha ouvido falar. Hoje a gente estuda magnetismo porque esses estudos mudaram, mas ele foi muito importante aí no entendimento dos ímãs, como se faz um ímã e tudo mais. Porém, essa teoria do Newton de que a luz seria um corpo, né, seria uma matéria, seriam partículas, ela não era totalmente aceita. Existiam outros cientistas, principalmente o Christian Huygens, que era contemporâneo do Newton, e fez um experimento que demonstrava que a luz também se comportava como onda.
E depois, no século XIX, vieram as equações de Maxwell, que são as equações mais importantes do eletromagnetismo, que, como o próprio nome diz, eletromagnetismo, ele juntou a eletricidade, o magnetismo, e com 4 equações ele conseguiu explicar todos os fenômenos que envolviam eletricidade, o magnetismo e campos eletromagnéticos, no caso a luz também. A luz, que é um campo eletromagnético, assim como o raio-x, assim como micro-ondas, ondas de rádio que a gente usa aí, por exemplo, nos sinais de celular, raios gamas, que tem a ver aí com energia nuclear. Então todo esse espectro eletromagnético são ondas com a mesma natureza, são ondas eletromagnéticas. E a luz é só um pedacinho dessa onda eletromagnética, né? Ela vai de determinada frequência até determinada frequência, que é a frequência que tem um comprimento de onda que consegue entrar no nosso olho e a gente consegue captar essa luz e o nosso cérebro consegue formar uma imagem, né? Interpretar essa interação com essa luz. Antes essa luz interage com o objeto, depois ela vem para o nosso olho e o nosso cérebro consegue interpretar como sendo a nossa realidade, né? Aquilo que nós vemos. Bora, Clark, vamos lá, força, força! Parece que você vai dar 10 voltas. Não, Clark, foi. O que foi, Clark? Mas o importante nisso é que a luz ficou sendo compreendida como uma onda eletromagnética. Portanto, ela não era partícula, não era massa, não era um corpo. E aí, então, a teoria, por exemplo, lá do John Mitchell de buraco negro, que a gravidade atrairia a luz, né? Uma gravidade muito alta de uma estrela muito grande atrairia essa luz, não bateria, né? Porque na equação do Newton, quando a gente vai calcular força gravitacional, a gente precisa das duas massas ali, né? Se não tiver massa, se uma massa, por exemplo, for igual a zero, a força vai ser igual a zero também. E então buracos negros passaram a não existir novamente. Até porque nessa época nós não tínhamos observações astronômicas tão avançadas como nós temos hoje, os cálculos, né? Hoje a gente consegue calcular qual que é a distância do centro de uma galáxia, a força que ela está fazendo nos sistemas solares que a circundam, ou em um planeta, numa estrela. A gente consegue calcular bastante esse tipo de coisa. Na época era uma coisa mais teórica, mais matemática. E os buracos negros então não poderiam existir com a nova teoria do eletromagnetismo, que explicavam todos os fenômenos eletromagnéticos e que é uma teoria muito importante, né? Hoje a gente tem toda a telecomunicação, a energia elétrica é muito importante para a gente, para tudo, né? E tudo isso provém do estudo do eletromagnetismo, dessas equações de Maxwell. Isso que, por exemplo, dá as bases para a gente conseguir construir uma usina hidrelétrica, né? O que é uma usina hidrelétrica? São ímãs girando através da queda da água, da energia gravitacional da água, mas nada mais está acontecendo do que essa energia está servindo para girar ímãs e variar campos magnéticos que vão gerar uma energia elétrica, uma eletricidade. E é isso que as equações de Maxwell trouxe para a gente. Porém, como a ciência é linda, sempre ela vai trazendo novas dúvidas, né? Novos fenômenos inexplicáveis. E um desses fenômenos era a interação entre elétrons e luz. Começou-se a perceber que a luz ela poderia gerar ali uma eletricidade ou uma diferença de potencial, uma voltagem, né? Tanto que o Becquerel, que foi um cara muito importante, que é o pai da nossa energia solar. Hoje o que é energia solar? É uma placa fotovoltaica que ela recebe a luz e essa luz ela transforma em volts, né? em diferença de potencial, que é o que dá a energia elétrica, que faz com que os elétrons se movam, gerando eletricidade. Só que essa interação entre os elétrons e a luz não era explicada e não dava para entender com a teoria de até então, né? As equações de Maxwell não explicavam isso. Como que interagia, então, essas ondas eletromagnéticas interagiam com a eletricidade, interagiam com a matéria, se comportavam como matéria. E foi o Einstein
que explicou isso na sua teoria do efeito fotoelétrico. Olha que nome bonito, o próprio nome dá pra gente entender, foto de fótons, de luz, né? Fotoelétrico. Então ele explicou essa interação entre a luz e os elétrons. O Einstein ganhou o prêmio Nobel por essa teoria já em 1921, né? Então pensa, a gente está falando já de quase 300 anos depois da teoria do Isaac Newton sobre a luz ser um corpo, né? A teoria corpuscular da luz, já quase 300 anos depois, a gente descobriu que a luz realmente às vezes se comporta como um corpo, às vezes se comporta como matéria, apesar dela não ter massa, mas quando ela interage com o elétron, ela se comporta como partícula. Inclusive o Einstein ganhou o prêmio Nobel por essa teoria, né? Muita gente acha que ele ganhou por conta da teoria da relatividade. Tem a relatividade geral, a relatividade restrita, que é onde ele explica a relatividade do tempo, que é uma coisa muito curiosa a gente saber que o tempo é relativo, né? Tanto que daí vem vários filmes sobre viagem no tempo. E também descobriu esse espaço quadridimensional, que aí sim explica os buracos negros. Então, usando a teoria de Planck, o que o Planck fez, né, na equação de Planck? Ele viu a relação entre energia e frequência de onda, e essa relação aí tem a ver com a física quântica, né? Porque o que é um quantum, né, da física quântica? Um quantum é a quantidade de energia que tem entre uma camada ali do átomo e outra, que quando o elétron se move ali, ele libera uma energia. O átomo de Bohr tem muito a ver com isso também. Então, o nosso modelo atômico atual mostra que os elétrons se movem ali dentro do átomo em camadas bem definidas de energia, que a gente chamou de quantum, né? Daí que nasceu a física quântica. Mas voltando lá para o Einstein, então o Einstein, com base nas equações de Planck, inclusive a constante de Planck, que é essa relação entre energia e frequência, também utilizada na equação de Schrödinger, né? Todo mundo gosta de falar do gato de Schrödinger. Então tem muito a ver a física quântica com essa descoberta do Planck, que deu na descoberta do efeito fotoelétrico do Einstein, que ele ganhou o prêmio Nobel. Mas vamos entender agora o buraco negro para finalizar. E o que tem tudo isso tem a ver com o buraco negro? Tem a ver que se a luz fosse só onda, ela não iria ser atraída gravitacionalmente, né? Não faria sentido e não existiriam buracos negros. Porém, o Einstein explicou a gravidade não como só atração entre as massas, mas ele explicou como um efeito de deformação no tecido espaço-temporal. Então a gravidade, ela se dá porque um corpo massivo ele deforma o espaço-tempo e um outro corpo vai sentir os efeitos dessa deformação. E se o corpo for muito massivo, ele vai distorcer esse espaço-tempo de tal maneira que a luz vai sofrer muito esse efeito e vai entrar nesse horizonte de eventos, que é esse limite onde a luz já não consegue escapar dali, por isso que chama buraco negro, né? Na verdade seria um buraco sem cor, porque a luz ela é tão distorcida, ela sofre tanto o efeito dessa distorção espaço-temporal que ela não consegue escapar dali. Mesmo ela não tendo massa para entrar lá na equação do Newton, por exemplo. Ela, como luz, só como onda eletromagnética, ela já vai ser desviada nesse espaço-tempo, porque até uma onda eletromagnética ela viaja pelo espaço-tempo. Então essa foi uma breve história aí do entendimento dos buracos negros. Vocês viram que a gente teve que entender a história também da gravidade e a história do entendimento da luz. Espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, muito obrigado e até a próxima.